espectral, a gente até já viu isso, né? Quando uma matriz é simétrica, né? A gente já viu lá no início do curso. Vamos ver aqui uma outra abordagem que é interessante também, né? Vamos ver aqui uma motivação inicial, né? Considera esse problema de valor inicial, né, para uma equação diferencial ordinária, uma EDO, linear de primeira ordem, né? Isso aqui é ordinária porque a função x é só função de t, né? E é só uma equação porque isso aqui é um númerozinho, né? dx dt igual a x para t maior que zero. E é um problema de valor inicial porque você dá um valor inicial aqui, x de zero igual a um dado valor x0. Tá? Precisa ser no tempo t igual a zero? Não, poderia ser num outro tempo, tá? Mas isso aqui não faz tanta diferença e a gente coloca aqui zero. Então a solução geral dessa EDO é x de t igual a c elevado a t. Tá? E assim, onde se é uma constante qualquer. E assim, se você simplesmente derivar isso aqui, você vai ver que aqui vai ficar CA elevado a t, e aqui também vai ficar A vezes C elevado a t, então satisfaz isso aqui para todo t. Mas então, como eu tenho mais essa condição daqui, quando t é igual a zero, isso aqui vai ficar C elevado a zero, portanto é 1, então vai ficar C. E como, por outro lado, quando o x igual a zero, isso aqui é igual a x0, né? Aqui é igual, né? Falta aqui o igual, né? Aqui, por um lado, é o que está aqui escrito. E por outro lado, aqui com x de zero igual a c elevado a zero, é quando você substitui por esse valor daqui. Então vai ficar c elevado a zero, portanto c vai ter que ser igual a x0, e assim a solução do problema de valor inicial é dada por x de t igual a x0 elevado a t. Tá? Se não fosse em zero, tá? Se fosse num outro valor aqui, aí você ia obter um outro c. Tá? E você não... É uma coisa também simples de fazer. Tá? Como é que seria a diferença? Se aqui fosse, em vez de zero, fosse t0, aqui seria igual a c elevado a t0. Né? C elevado a t0 seria igual a x0. Portanto, o C seria o x0 vezes a inversa desse número daqui, porque teria E elevado a menos a t0. Então, você ia ter a solução como x de t igual a x0 E elevado a menos a t0 E elevado a t. Ou seja, você poderia escrever a solução como x de t igual a x0 é elevado a vezes t menos t0. Tá? Se aqui fosse t0, a solução seria e elevado a t menos t0. Tá bom? Tá bem. Quando a é maior que zero, o problema de valor inicial é um modelo para o crescimento populacional, é um crescimento exponencial, chamado de crescimento exponencial. Quando A menor que zero, tem-se um modelo para o decaimento radiativo. Né? E quando A é igual a zero, né? Quando A é igual a zero, isso aqui fica simplesmente igual a zero, tem-se um modelo para uma situação constante, estacionária, que não varia com o tempo, né? Que não varia com o tempo, portanto é estacionária. Tá? No primeiro caso, temos uma escala de tempo natural associada ao fenômeno, sendo modelado. Né? Td é o tempo necessário para que a quantidade de x dobre de valor. Tá? Então, nesse caso, Td satisfaz o quê? X no ponto td, no tempo td, né, que é o x de td, seria igual a 2x0, você dobrou o valor. Tá? Aí você pode ver que você pode cancelar o x0 dos dois lados e você aplica o logaritmo natural dos dois lados da equação, você obtém que desse lado e desse lado, você vai ter que t de d igual a ln de 2 sobre a. Tá? Analogamente, bom, isso aqui é uma observação. Veja bem que isso aqui é uma conta interessante numa situação em que você tem um crescimento. Né? Depois, agora você vai ter uma conta interessante para o decaimento. Né? Você tem uma outra conta interessante também que define uma escala de tempo, é quando uma função é periódica. Não é esses casos, isso aqui é de crescimento ou de decrescimento, mas sempre em algumas funções você pode ver se elas definem uma escala razoável. Tá?
Claro que tem uma arbitrariedade aqui, que é que você está falando de dobrar de valor, tá? Mas tudo bem, né? E você vê que esse tempo a cada intervalo de tempo aqui, né, independentemente de qual seja o valor que você começa, você vai dobrar. Então esse é o tempo em que você vai dobrando, né? Então passou um tempo, dobrou. Passou essa quantidade de tempo, dobrou. Passou mais essa quantidade de tempo, dobrou. Então você vê aqui assim uma particularidade clara, né? Que isso depende a, né, essa equação daqui, assim, esse aqui, a taxa de variação é proporcional é proporcional a x, né, e a constante de proporcionalidade é a. Tá? Quanto maior for o a, né, portanto, maior vai ser a taxa de variação, e quanto maior for o a, menor vai ser o tempo que demora para você dobrar a sua população, digamos assim, tá? Bom, no segundo caso, a gente define a vida média. Qual é a vida média? É o tempo necessário para a quantidade x reduzir a metade do seu valor inicial. E aí você vai ter essa quantidade daqui. Né? Lembra que o A é negativo, e, portanto, isso aqui continua sendo uma quantidade positiva. Né? Bom, considere agora, e aí, por exemplo, você se reduz à metade, portanto, nunca você vai chegar a zero. Porque, bom, claro, você já sabe disso, porque a solução daqui, mesmo que o A fosse negativo, isso aqui é uma exponencial, isso nunca vai ser igual a zero, vai decaindo levemente, quando o t vai para o infinito você vai para zero, mas você nunca chega ao infinito, portanto, no tempo infinito, portanto, você nunca, efetivamente, vai ter x de t igual a zero. Tá claro que isso é um modelo, é um modelo, uma situação física, né? Não é, digamos assim, uma verdade absoluta. Tá? Então, então, o que acontece aqui é o seguinte, que nesse intervalo de tempo você reduz para metade, depois espera mais essa quantidade de tempo, vai reduzir para metade, depois metade da metade da metade. Claro que você vai chegando num valor assim, que chega a um certo valor, é desprezível. Tá? Considera agora um problema de valor inicial para um sistema de duas equações diferenciais ordinárias a duas funções incógnitas. Por que é ordinária? Porque as incógnitas são x e y, mas elas continuam sendo uma função de t. Então, a solução é uma função que vai de t para R2, que vai levar t em x de t e y de t. Tá? E você tem, então, essa coisa aqui. E as equações do lado esquerdo, isso aqui são as condições iniciais, né? E as equações de primeira ordem, porque aqui só envolve a primeira ordem e tal. Aí você representa isso aqui notação matricial. Você chama V o vetor de coordenadas x e y, então isso aqui é a derivada do vetor V. Eu chamei V, né? Exatamente. Aqui assim é a matriz A e aqui é o vetor V. Tá? Então você escreve isso, notação vetorial, desse jeito. E agora, claro, isso aqui tem duas, poderia ter três ou quatro, que a gente continuaria escrevendo dessa forma. Tá? E aí a gente busca, isso é um truquezinho que funciona, né? Que é procurar soluções na forma de separação de variáveis. Tá? Você vai separar a variável t, né, da variável, digamos assim, de estado. Né? Você pode pensar x e y como estado do sistema no instante t. Então você estava separando a variável de estado da variável temporal. Tá? Então você separou isso aqui e procura soluções dessa forma. Tá? Quando você coloca isso aqui, o que vai acontecer? Você vai derivar aqui, isso aqui é constante, vai ficar para fora, e você vai derivar isso aqui. Então vai ficar lambda é elevado a lambda t. E desse lado aqui você vai ter a vezes alfa beta vezes elevado a lambda t. Pois bem, você obtém isso aqui, tá? Isso aqui é a sua derivada, que eu já falei, né? E aí você tem aqui a multiplicação da matriz pelo vetor candidato à solução, você não sabe se é
vai conseguir solução assim, tá? Isso aqui. Você iguala os dois, tá? Como e elevado a lambda t é sempre diferente de zero, você pode cancelar. E aí, então, você obtém que, para ser solução, você precisa que A vezes alfa beta é igual a lambda vezes alfa beta, tá? Isso daqui isso aqui é uma equação que o alfa, o beta e o lambda precisam satisfazer. Tá? Aqui você tem uma equação diferencial, né, que é chamada linear. Tá? Por quê? Porque aqui você está multiplicando A por x, tem essa aqui, essa é uma matriz aqui, então esse lado aqui é uma função linear, tá? Que é A vezes V, é uma transformação linear. Tá? Mas, quando você procura soluções dessa forma, você cai num problema que é não linear. Por que, que isso aqui é não linear? Ah, bom, aparece uma matriz, aparece um vetor, aparece um escalar, aparece linear, mas não é. Por quê? Porque aqui lambda você não conhece, alfa você não conhece, então você tem um produto aqui das incógnitas e isso transforma isso num problema não linear. Tá? Então você naturalmente então, aí define um problema, né, que é o seguinte. Veja bem, se alfa e beta forem zero, for um vetor nulo, então isso aqui é trivialmente satisfeito para qualquer lambda. Tá? E a solução que você vai ganhar, né, que é essa daqui, vai ser a solução nula, tá? Porque 0, 0 vezes qualquer coisa vai ser 0, 0. Então, a solução nula. Essa daí você já sabia, tá? E você nem ia conseguir resolver o problema de valor inicial. Tudo bem, né? Você só ia conseguir resolver a equação diferencial, mas não que ela fosse igual a um V0, a não ser que esse V0 fosse zero. Tudo bem, se o V0 for zero, o vetor nulo, então você tem uma solução que é zero a vida inteira. Tá? Fica parado a vida inteira, solução chamada trivial, que é muito sem graça. Então, seria interessante que o alfa e o beta não fosse zero. O alfa pode ser zero, mas o beta não, ou vice-versa. Ou então nenhum dos dois ser zero. O que não pode é os dois ser zero. Então, dada uma matriz, então é natural você definir isso aqui. Dada uma matriz A, N por N, procura lambda escalar pertencente a R ou aos complexos, e V um vetor diferente de zero, pertencente a Rn ou a Cn, dos números dos vetores complexos com N coordenadas, tais que AV é igual a lambda V. Tá? Os lambdas que satisfazem esta condição são chamados autovalores da matriz e os correspondentes V são chamados autovetores. Tá? As incógnitas deste problema são lambda e V, como já falei. Né? O conjunto dos valores, dos autovalores de uma matriz é o chamado espectro da matriz, é os lambdas, tá? Porque existe algum V satisfazendo AV igual a lambda V. O problema 9.6 é não linear, uma vez que envolve todos os incógnitos. Né? Então, exemplo. Na reflexão por uma reta. Né? Considera a reflexão R dada pela reta, passando pela origem com direção dada pelo vetor 3 menos 2. Tá? Temos que R de 3 menos 2 é igual a 3 menos 2, e R de, portanto, isso aqui eu vejo que 3 menos 2 é um autovetor de R associado ao autovalor lambda igual a 1. Tá? E como é a reflexão para essa reta, né, o vetor perpendicular é essa reta, né, que é o 2, 3, vai dar em menos ele. Tá? Então, isso aqui vai ser, o 2, 3 vai ser um autovetor com autovalor menos 1. Tá? Bom, é claro que 4, 2 também vai ser um autovetor associado a menos 1, menos 2, qualquer múltiplo do 2, 3, né, que são os que eu tenho aqui, são autovetores de R associados a menos 1, uma vez que todos eles são múltiplos nulos do vetor 2, 3. Tá? Exemplo 16, projeção sobre uma reta. Considera a projeção π sobre a reta dada no exemplo anterior. Então, π de 2, 3 é igual a 0, 0, e π de 3 menos 2 é 3 menos 2. Logo, 2, 3 é o autovetor de π associado ao autovalor 0, e 3 menos 2 é autovetor de π associado ao autovalor 1. Né? E, bom, todo vetor U diferente de 0 que esteja no núcleo da matriz A é um autovetor associado ao autovalor 0. Em outras palavras, 0 é um autovalor de uma matriz se só se
o núcleo for não trivial, ou seja, se tiver mais gente do que o vetor zero. O núcleo sempre tem o vetor zero, mas aí, se só tiver ele, isso não, um cara lá dentro não vai ser um autovetor, por quê? Porque autovetor tem que ser diferente de zero, ok? Se o diferente de zero é autovetor da matriz A relativo ao autovalor lambda, então todo o seu múltiplo não nulo, Ku com o K diferente de zero, também será autovetor de A para o mesmo autovalor lambda. Recordemos que uma matriz A é inversível se somente se o núcleo de A é igual ao vazio. Assim, A é inversível se só se zero não for autovalor de A. O problema de determinação de autovalores envolvendo determinante é altamente não linear. Conhecidos autovalores, a determinação dos autovetores é um problema linear. Ok? Então, para achar a solução lá que a gente dos autovalores e autovetores, é um problema não linear, porque envolve o lambda e o autovetor e é produto. Mas você consegue, digamos assim, resolver primeiro o problema para lambda, para achar os lambdas, você deixa a determinação dos V's para depois, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente já viu antes, né, e depois, tendo os autovalores, você então pode obter os autovetores. Isso é claro que é uma coisa que é teórica, não é assim que você faz na prática, a não ser em exemplos muito simples para ilustrar a teoria. E entender um pouco melhor a teoria, a gente passa aqui para aqui e depois fala o restante no próximo vídeo.